toda sua. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês acompanham esse episódio do Passagem de Plantão. E seguindo a nossa diretriz de trazer projetos inovadores, pessoas relevantes no mercado no contexto geral da saúde. Hoje nós temos o João Siqueira, CEO e founder da Lonvi. E eu falo com muita propriedade que, além de um excelente profissional, é um amigo muito próximo, que há alguns anos atrás a gente conseguiu se encontrar aí para criar uma tecnologia, até para a gente entrar com expertise de saúde. E nós vamos discorrer muito sobre esse assunto e sobre outros temas aí bem interessantes no modelo de tecnologia. João, muito obrigado pela sua presença hoje, meu querido. Um prazer imenso estar batendo esse papo com você. Apesar de a gente conversar quase que toda semana, né? Mas hoje é um pouquinho especial porque a gente vai conseguir levar um pouquinho do João, da sua expertise e do que é o cenário de tecnologia hoje na área da saúde. E a gente começa, João, querendo saber de você um pouquinho a sua formação. Porque é um negócio muito louco, né, cara? Você fez uma coisa X e hoje atua com uma grandiosidade tremenda na área da saúde. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bem, olá pessoal, eu sou o João Siqueira, como o Lincoln me apresentou, sou fundador da Lonvi. E, bem, pra gente é muito legal estar aqui, porque você já falou, a gente tem ali uma história de parceria, a gente foi criando ali a história da empresa, você é uma chave fundamental na história da Lonvi. Mas, enfim, falando sobre a minha formação, eu fiz engenharia mecatrônica na Universidade de São Paulo. Então, eu sou do Mato Grosso do Sul, vim de Dourados para fazer faculdade. Entendi. Fiz engenharia mecatrônica, com ênfase em ciência da computação. Sempre fui bem nerd, assim. Não, isso olhando pra você, meu querido, a gente já sabe que é claro, né? É bem objetivo isso. Mas, cara, ciência mecatrônica. Engenharia mecatrônica. Engenharia mecatrônica. Desculpa a minha ignorância, minha leiguice, cara. O que a engenharia mecatrônica faz? É ignorância pura, tá? Curiosidade Obrigado, mesmo. você representou acho que metade do público. Que bom, fico feliz, João. Engenharia mecatrônica é um mix entre várias engenharias, né? Então, a gente tem a engenharia mecânica, que vai focar ali na dinâmica dos corpos, na parte de mecanismos, na parte de movimento mesmo e fabricação. E aí, a mecatrônica é como se fosse uma atualização da engenharia mecânica. Então, ela funde ali com um pouco de eletrônica, engenharia elétrica e engenharia da computação. Então, é uma área bastante multidisciplinar, você acaba mexendo um pouco ali, um pouco em cada engenharia. E aí, eu gostei muito da área de computação. Então, eu fiz uma ênfase em ciência da computação. E depois eu entrei no mestrado em ciência da computação também. Em ciência da computação. Você tá fazendo o mestrado? Terminou agora, né? Não, defendeu? Eu termino no final do ano. Defende no final do ano a tese. Bacana. Continua, meu querido. Te cortei aí no período da sua formação. E do porquê que você foi pra essa área? Mas vamos lá, manda ver. Então, tava falando, né? Era bastante nerd, gostava muito de matemática, de física. Durante a graduação eu participei de um projeto que é o Zenit Aerospace. Nós desenvolvíamos projetos aeroespaciais. Então, era um grupo de alunos, a gente pegava e desenvolvia projetos com o suporte da universidade. Musk. Então, a gente desenvolvia sondas estratosféricas, que é basicamente uma eletrônica que a gente colocava num balão, que enchia de hélio e mandava para a estratosfera. Aí sobe uns 30, 32 quilômetros, aí o balão estoura. Quilômetros. Isso. E aí, quando o balão estoura, ele vai caindo e a gente ia atrás. Então, a gente desenvolvia essa eletrônica para conseguir pegar sensores na subida e na descida e estudar algumas coisas. Durante a minha estadia lá no grupo, a gente fez algumas parcerias com laboratórios, né? Aí tinha o laboratório de astrobiologia. Então, eles pegavam aqueles extremófilos, aqueles seres que vivem em condições extremas de temperatura, de acidez, de salinidade. Qual que é o nome desses bichinhos aí? Extremófilos. Extremófilos? Isso. São bactérias, são micro-organismos que têm ali alguma modificação que podem viver em ambientes extremos. É a mesma coisa dos tardígoros? O tardígoro, se não me engano, é um fungo. É um fungo? Eu não sei se ele é extremo. Tipo, ele não consegue sobreviver em condições extremas. Sabe onde eu ouvi falar de tardígoros? Star Wars. Star Wars. Star Wars não, foi... Last of Us, da série. Last of Us. Sim, eu imaginei, eu vi também. E depois eu vi que tinha na vida real, né, pô? Não é real, aquele fungo é real. É muito interessante. Mas, então, a gente fez essas parcerias, o pessoal criava o que a gente chamava de experimento, né? Então, colocava esse experimento na sonda e nós desenvolvíamos a sonda para coletar dados, né? Então, coletava pressão, temperatura, a gente pegava radiação, porque a Terra, né, vai tendo as camadas, então a gente ia até a estratosfera.
A estratosfera, Caramba. a camada já é mais rarefeita, nós conseguimos ter ali algumas radiações que a gente não tem aqui no solo. E vocês vocês criavam os equipamentos para fazer essas medições. Isso, exatamente. E criava do zero, isso era muito legal no projeto. Então, é interessante demais, A cara. gente concebia ali o sensor, desenhava a placa de circuito impresso, mandava... Mandava, quero assim. imprimir na China, né? Então a gente manufaturava na China, chegava e soldava os componentes. Aí preparava toda a parte de estrutura, tinha que ter isolamento térmico, por exemplo. Lá a estratosfera chega a menos 80 graus. Caramba. Uma bateria explode, né? Então, Quantos quilômetros? 32 quilômetros. 22. Acima de 20 já começa a ficar bastante frio. 20, 22 começa a ficar bastante frio. Então a bateria explode. Então a gente tinha que fazer tudo isso pensando que subia. Além disso, a gente tinha o GPS, né? Pra ficar rastreando ali a sonda. Aham. Porque quando cair, a gente tinha que ir atrás Pra e saber onde buscar, né? caiu. Então a gente tinha um rádiozinho pra ficar vendo onde tá indo a sonda, onde tá, o que tá acontecendo. E tudo vocês criavam. Todos os alunos criavam. Cara, claro. que show. E aí, esse foi um dos primeiros projetos, né? O Zend tem alguns projetos científicos, tem um projeto educacional que a gente desenvolve junto com escolas do Brasil inteiro. Então tem um edital, nós coletávamos essas inscrições e aí as crianças mandavam experimentos pra gente mandar pra estratosfera. Aí fazia um evento, era o Sábado Aeroespacial, vinha gente do país inteiro pra ir pra esse evento e aí o pessoal tem um pouco de contato ali com ciência, com tecnologia, era bem bacana. E um outro projeto que teve foi o CubeSat, que aí é um nanosatélite. Um nanosatélite existe em vários, né? Você falou do Musk, né? Tem a Starlink. Starlink. É um serviço de internet baseado em nanosatélites, né? Os satélites ficam orbitando, são muitos satélites. Se comunicam, né? Se comunicam e são satélites pequenos, né? Então o custo é mais baixo do que mandar um grande satélite. Tem diferença na operação. Então, no grupo também, nós tentávamos desenvolver alguns desses nanosatélites, algumas partes desses nanosatélites. Então, nós participamos de algumas competições no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Participando de algumas outras competições nesse sentido, era realmente um projeto de engenharia, desenvolver e tentar fazer alguns testes, né? Cara, é uma pergunta aqui, se cortando um pouco, e você falando as coisas, vem um monte de dúvida na cabeça. Cara, é coisa bem de leigo, né, Joe? Bicho, o cara solta. Quantos satélites eles mandam? Quantos satélites da Starlink tem lá em cima? São centenas. Eu não sei dizer se milhares, mas são centenas de satélites. Orbitando a Terra. Isso. E vem cá, quando dá ruim? Quando dá ruim, bate, cai, queima na reentrada e já era. Pum, manda outro. Exato. E quando manda, não manda só um, manda vários. Né? Vários. Porque são pequenos, tem como você colocar vários. Solta e vai. E quando... Então, cara, é uma pergunta idiota, mas, pô, tem um monte desses satélites orbitando. Uhum. Quando vai sair um foguete tipo esses aí, vai pra fora mesmo, né? Com astronauta, porra toda. Tem algum controlador de voo pra falar não vai aqui, não vai ali, não vai ali, tem satélite aqui, se bater vai dar ruim e tal? Ou, tipo, foda-se? Não, tem todo um planejamento de órbita. Por exemplo, o satélite, quando ele lança, imagina, ele tá no espaço, né? Então, não tem ali atrito, a gravidade tá centralizada ali. Então, quando ele é lançado do foguete, ele começa a girar, assim, né? Aí, isso aqui a gente chama de atitude, que é o controle do ângulo, né? Porque o satélite tem que estar apontado pra algum lugar na Terra, né? Vamos supor que a antena tá pra cá, e a Terra é aqui a mesma, eu tenho que estar com essa antena apontada e os caras conseguem controlar daqui. Isso, aí tem todo o mecanismo para você conseguir apontar ele, você lança ele numa órbita específica, né? Então tem todo esse controle. Não é assim aleatório o negócio. Não, né? é bem controlado, porque tá girando ali a milhares de quilômetros por hora. Qualquer choquezinho destrói tudo, assim, destrói muita coisa. E nessa low Earth orbit, que é onde fica, né? Na parte baixa de órbita, tem muitos outros satélites também, tem a estação espacial, então é bastante arriscado, tem muito controle sobre isso. Caramba, deve ter sido uma dor de cabeça pra ele conseguir autorização pra fazer isso. Ah, né? isso eu nem consigo nem imaginar. Não dá pra porra. Só para título de curiosidade, manda. Em setembro de 2024, a estimativa é de 6.402 satélites da Starlink. Caramba, bicho. Não tem como o cara não ser bilionário. Não tem como não ser, cara. João, continua. João, a gente tem que conversar mais, viu? Pô, não sabia desse seu lado, não. Sabia que você é inteligente pra caramba, bicho. Mas, pô, vamos lá, continua. Então, nesse grupo foi, assim, acho que foi a coisa mais legal da minha graduação. Eu amava ficar lá, eu ficava madrugadas com meus colegas, né? Então, eu aprendi bastante e eu acho que isso foi uma das coisas que me jogou pro mundo de querer fazer projetos. Sim. Eu queria fazer projetos, queria fazer alguma coisa que pudesse ali envolver as pessoas e desenvolver alguma tecnologia. Tem um colega meu, o Francisco, ele foi diretor do grupo antes de mim. E eu lembro uma vez que ele chegou dando um conselho,
se um dia você chegar a coordenar 40 pessoas que estão ali, graduandos da USP, você vai estar gastando muito dinheiro para elas estarem fazendo alguma coisa para você. Aqui é de graça. O pessoal tá aqui porque quer, tá aqui porque gosta do que tá fazendo, então aproveita. Aproveita que o momento é esse. E era muito legal mesmo. A gente fez coisas assim muito, muito legais em pouco período de tempo. Então foi uma oportunidade muito legal. Então isso foi uma parte muito importante da minha formação. Tive ali algumas outras coisas, fiz iniciação científica. Iniciação científica eu fiz no relógio atômico, que tinha lá na USP. Caramba! Então, eu gostava muito disso. Quando eu saí, eu estava ali no final da faculdade, eu fui estagiei numa indústria de drones lá de São Carlos. Aí dentro desse meu estágio eu consegui ter ali uma vivência bem legal também sobre desenvolvimento, sobre a indústria, né? Porque tinha ali outros objetivos. No Zenit não tinha objetivo comercial, né? Então, a gente fazia, mas vai custar mais. Isso aqui, tipo, é preciosidade, sabe? Tipo, vai demorar mais, vai custar mais, beleza. Eu quero fazer desse jeito, eu quero que funcione dessa forma. Então, quando fui para a indústria, né, no meu estágio, você vê que as coisas também são um pouco diferentes, né? Tem que dar resultado, tem que ser bom, mas também, ao mesmo tempo, tem que ser factível, você tem que conseguir fazer o mesmo processo. Então, foi uma experiência legal. E aí, paralelo, né, tava ali no final da faculdade, em 2020 eu participei de um evento, teve um hackathon aqui em São Paulo, que era o HackMed Hackathon. E aí a galera do Zenit falou, vamos lá, vamos ver como que é, vamos ver outro universo que não seja o nosso. E aí veio eu e alguns colegas, e aí a gente chegou, começou a ter umas palestras sobre saúde, assim, e aí a gente começou a ficar murcho, assim, sabe? Tipo, pô, a gente tá fazendo o que aqui, né? Não tem nada pra gente. Acho que 5 engenheiros que a gente veio, assim, e falou, putz, a gente vai passar vergonha, né? E tinha que fazer um projeto, né? A ideia era fazer um projeto em 48 horas. E o nosso grupo, assim, e aí agora? O que a gente vai fazer, né? E aí nós conhecemos ali algumas pessoas. Tinha a Maria, que era fisioterapeuta, tava fazendo doutorado em gerontologia, se não me engano. Uma pessoa assim, super foda. Tinha um médico no nosso grupo também, um cara que trabalhava com tecnologia assistiva. A gente grudou neles e falou, nossa, vocês vão precisar ajudar a gente a ver o que é um problema na área da saúde. Que pra mim, nem sei o que era da saúde direito. Né? Então, aí foi muito legal porque a gente começou a conhecer um monte de coisa, conhecer um monte de oportunidades, de desafios. E a gente propôs uma solução na época que era para centralizar o cuidado de cuidadores, porque a Maria tinha muita experiência, ela trabalhava como fisioterapeuta. Então, o cuidado é muito fragmentado. O cuidador, a família, o profissional de saúde, fica assim, tudo em um lugar, ninguém sabe o que está acontecendo e gera um monte de problema. Aí a gente propôs uma solução nesse hackathon que era centralizar isso e fazer tudo isso via WhatsApp. E a gente ganhou essa competição. Cara do céu. Então, assim, foi o meu primeiro contato com saúde, né? Eu nunca tinha, assim, nenhum envolvimento com saúde. Nem pretensão. Porque achou que a sua área não linkava com saúde, né? Então, assim, eu até gostava, eu acho relevante, né? A saúde é uma coisa da hora. Assim, lógico que é. Nunca, não é uma... Assim, saúde, tipo, não, coisa meu. meio chata. Não, você tá salvando você ajuda uma pessoa. Exatamente. Então, eu sempre achei isso legal. Por exemplo, não gostava do setor financeiro, isso eu não gostava. Banco, eu não tinha interesse em trabalhar em banco, em consultoria, não era muito minha praia. Mas saúde eu achava legal, só não tinha contato. E aí, quando a gente ganhou essa competição, a gente começou a ter alguns contatos com o pessoal do HackMed, com alguns médicos também. E eu queria empreender, estava trabalhando na indústria, gostava do meu trabalho, mas eu não sei se eu quero fazer isso por muitos anos. Então, eu falei, vou tentar empreender. Tinha alguns colegas meus também que queriam empreender, o Victor, o William, que são os meus sócios hoje. O William eu não conheço. O William, ele é a parte mais de tecnologia, ele é o... Você é o mais antissocial, então, né, William? Tá bom. Mas a gente vai ter oportunidade, fica tranquilo. Não, ele só é o menos comunicativo de nós três, mas a gente é muito parecido, assim, o perfil dos três. Tá certo. E, enfim, então... Por conta desse evento, aí a gente falou, putz, tem oportunidade. Eu acho que o impacto do que a gente fizer vai ser maior na área da saúde, porque se a gente tentar alguma coisa aeroespacial, por exemplo, no Brasil seria muito difícil. Incentivo zero. Exato. Então, aí começamos a conversar com um monte de gente, ver o que dava para fazer, entender um pouco mais do setor, porque não havia conhecimento prévio. E aí foi muito teste, muito trabalho, muito estudo para entender o que pode ser importante. A gente conheceu o Venceslau Coelho, o Dr. Venceslau Coelho, que virou nosso sócio também. E aí foi conhecendo mais o setor da saúde. Ele tinha várias ideias também, tinha muita experiência, né? Trabalhou em home care, trabalhou em hospital, trabalhou em clínica. Então, aí foi dando ideias, a gente foi sugerindo algumas coisas e foi tentando várias coisas. Nossa primeira abordagem na Lonvi foi tentar
aplicar para operadores de saúde. Nós queríamos fazer ali gestão de saúde populacional, dar suporte para monitoramento de pacientes idosos e tudo mais. E aí teve ali várias dificuldades, várias coisas que a gente foi tentando. A famosa barreira de entrada, né, dos tomadores de decisão, exato. E também acho que da maturidade nossa, né? Sim. É muito complexo fazer gestão de saúde populacional. Com certeza. Então, nós fomos tentando algumas outras coisas e aí a gente se barrou ali em atenção domiciliar. Em home cares, em empresas de cuidadores. Putz, já começou com cuidadores, né? Mas a gente voltou pra... Tá, aqui tem coisa. Acho que é aqui. E aí a gente foi estudando, aí você conhece bem a história. E verdade, e nesse momento, meados de 2019, 20? Quando foi isso? O evento foi em 2020, quando que a gente começou a fazer os projetos em 2021. Em 21. E 2022 foi quando a gente lançou os projetos. A gente começou a conversar no final de 2021. E cara, como é que vocês me acharam? De verdade, a gente nunca falou sobre isso, se falou, não me lembro. Foi em algum evento? Foi como que foi, cara? Foi um evento do Fernando Sembranelli. Porque tava ali na pandemia, então os eventos eram todos online. Online. E a gente tava começando a falar, vamos tentar fazer alguma coisa com home care, com assistência domiciliar. E aí você falou, eu tô aqui numa... Você era GI Gestão. GI Gestão naquela época, Isso. Mudou de nome, graças a bom pai. E aí você falou, eu tenho uma operação aqui de atenção domiciliar. Você deu uma palestra, né, nesse evento. Sim. Falou, tô com um processo aqui de tecnologia, eu consigo saber o que meu profissional tá fazendo. Exato. Consigo ver esses dados. Eu falei, putz, mas a gente tá oferecendo isso. E a gente nem pensou... a gente nem pensou em te oferecer. Você não é... A gente vamos conversar com ele e ver os feedbacks. Ver se, como é que funciona? Como que é isso, como que você trabalha e tal. E a gente tinha uma solução. Era o objetivo ali, oferecer para esses profissionais. Aí você chegou e falou, putz, eu quero testar. Eu falei, ótimo. Exato. Que bom. E eu lembro bem, cara, que é até interessante se levantar essa bola, porque realmente eu tinha algo de tecnologia. Mas não era para a área da saúde. Era uma empresa que prestava um serviço XPTO de geolocalização, que eu enchi tanto o saco deles. Vamos transformar uma parte de saúde, me dá um espacinho aqui para... E eles falaram, tá bom, você quer contratar? Vai contratar? Eu falei, vou contratar, mas eu preciso mudar isso e isso. Aí colocaram o dev deles lá, a gente modificou alguma coisinha básica ali para ficar com uma cara de realmente saúde. E realmente me ajudou. Só que eu esqueci de um ponto interessantíssimo, né? Importantíssimo, que é a LGPD. Tinha 0 de LGPD. Sério? Nada de controle de dados, assinatura, de quem via, nada. É por isso que me chamou a atenção a plataforma de vocês. Eu lembro que no primeiro momento a gente tentou testar, aí eu acho que eu passei isso de uma forma, pessoal, vai, usa aí, o pessoal uma recepção ruim, porque estava acostumado com a outra. Aí, João, não dá certo, não funciona, vamos parar com isso aqui. Depois eu entendi que o erro foi meu. A demanda de teste, de passar pro pessoal, não, eu que transmiti isso pro meu time de forma errada, né? Eu falei, não, calma aí, vamos estruturar. E aí, de lá pra cá, o céu foi o limite pra gente nessa questão, né? Não, bacana. Teve steps ali, eu acho que nessa operação a gente também tava aprendendo muita coisa, né? Eu lembro que nos primeiros 4 meses de operação ali, o sistema foi mudando, assim, né? Todo dia tinha uma coisa nova. Tinha uma coisa, exato. Que a gente ia fazendo, mas foi isso mesmo. A operação de atenção domiciliar é muito complexa, então... Sim. Entender ali... ser fácil para o profissional, isso faz muita diferença e é muito difícil. Com certeza. E, João, quando você mergulhou nesse universo, que realmente é algo desafiador, né? A área da saúde, é claro que a gente tem o advento da tecnologia, mas não é só isso, né? Depois de tudo pronto, ainda tem os poréns, né? Claro. E se. Vamos conversar um pouquinho aí empiricamente, mas não tão empiricamente assim, que eu sei que já passou por muita coisa, como todo mundo que empreende na área da saúde. Quando você decidiu, bom, vamos fundar a Lonvi, vamos criar aqui, vamos trazer... Obviamente, seus parceiros acreditaram na ideia, viram que tinha sentido, que tinha um processo de capilaridade que poderia dar certo. Quando foi que começou a aparecer as barreiras de entrada aí, mesmo vocês observando que tem serviços muito ruins, que estão muito capilarizados, oferecendo um lixo de resultado. E vocês comprovando aqui que não, é mais barato, é mais limpo e tá aqui, o resultado é melhor. E mesmo assim a decisão é complicado. Cara, é difícil de entender isso, sim, né? Muito difícil. Então, você falou, quando a gente decidiu abrir a empresa, né? Assim, eu tava trabalhando, tava fazendo meu estágio, gostava, assim, da área, gostava da empresa, mas eu sabia que eu queria empreender, queria fazer alguma coisa diferente. E aí, eu não tava... Comecei a ficar, putz, eu acho que eu... Não sei se eu quero ficar aqui no meu trabalho, eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa diferente, vou fundar alguma coisa. E aí, o Victor também, ele tava, assim, um pouco...
cansado do que ele tava fazendo. E o Vitor é de finanças, né? É de finanças. Mas ele é 100% dessa área? Ou... Ele é engenheiro mecatrônico também. Meu pai do céu, Vitor, não sabia que você tinha essa loucura, rapaz. Os 3 sócios são engenheiros mecatrônicos. Todos, e Eu, cada um foi pra uma vertente. Isso. Eu e o William somos da mesma sala. Que legal. Ele é dupla, assim, da faculdade. Que bacana. E o Victor é um pouco mais velho, ele é nosso veterano. Uhum. O Victor eu conheci no Grupo Zend. O Victor também era do grupo. E aí a gente se conheceu lá, aí ficou amigo. O Victor se formou, ele trabalhou no Nubank. Quando ele saiu da faculdade, ele foi trabalhar no Nubank, na tesouraria. Legal. E depois ele foi pro Ebanks. E aí eu acho que o Victor também, assim, acelerou o processo. Vamos fazer alguma coisa? Porque ele gostava do trabalho, só que ele tava em Curitiba. E a noiva dele era de Ribeirão. Ah, aí tem um motivo forte pra ele mudar de posição, quase inquestionável. Aí ele também já tava, eu quero ir pra aí. Era São Carlos, né, que a gente tava... Aí ele falou, eu vou sair aqui, eu quero focar na empresa. Aí eu também já tava pensando, falei, não, vamos embora. Então, começo de 2021 eu já tava assim... Lonvi, no 100%. caso não era Lonvi na época, né? A gente mudou de nome no meio do caminho. Era qual o nome? Era Zelos. Esse não conheci. Não, foi passageiro. Assim. Ainda bem. Eu falo, né? Nomes foi, assim, Lonvi a gente gosta, mas foi um longo processo chegar. Até chegar. E então, aí o Victor tava querendo vir, ele largou, falou, não, tô indo. E aí o William, eu fui convencendo ele, eu falava, tem que fazer... A gente fez ênfase em computação juntos, né? Então, eu mandava, o que a gente tá fazendo aqui? Eu preciso de ajuda aqui, o que você acha? Aí eu fazia estágio de dia, né? À noite chegava, ele, fiz isso aqui, dá uma olhada. Aí me mandava os códigos. Eu falava, putz, da hora. Aí foi fazer. Nessa época você já programava? Sempre programei. E tipo, autodidata? Não, eu comecei a programar, assim... Na faculdade tive muita coisa de computação, né? Fiz ênfase em computação, então programei bastante. Eu aprendi um pouco antes da faculdade porque eu gostava. Eu trabalhei com a minha mãe, assim, quando eu era pequeno. Minha mãe tem um estúdio de fotografia. Que legal. Então, desde pequenininho, eu gostava de ir, né? Filho grudento, eu ficava lá vendo. E aí eu comecei a trabalhar com a minha mãe com uns 9 anos, assim, nada formal. Mas aí, tipo, tinha Photoshop, tinha os... Você já fazia... Eu gostava de ficar mexendo no computador. Eu falava, putz, eu vou fazer aqui. Aí uma desculpa pra mexer no computador era mexer em alguma coisa, fazer alguma edição de foto, coisa do tipo. Então, eu ficava bastante no estúdio e aí eu fui aprendendo algumas coisas. Editar vídeo, editar foto. Não sou dos melhores editores, assim, mas joga na mão, você faz. Quebrava um galho ali pra ela, tentava fazer alguma coisa assim. E aí fui me envolvendo e tal, e aí eu gostava, assim, da ideia de site, da ideia de sistemas. Eu falei, putz, e se eu quiser fazer um sistema pra cá? Aí fui pegando algumas coisas de programação, acho que eu tinha uns 14, 13 anos. Aí fiz alguns cursos de programação online mesmo. E aí fui aprendendo o básico, assim, fazer um sistema, mexer com dados salvos no computador, sistemas web, mas assim, bem básico, nunca me aprofundei nisso durante o ensino médio. Eu foquei bastante em passar na faculdade no ensino médio. E aí na faculdade tinha bastante computação, né? Isso era bem forte. No Zend, por exemplo, eu mexia muito com programação, porque tinha que programar todos esses sistemas, parte de controle. Então foi onde eu foquei muito em programação. Entendi. Maravilha. E voltando à história sua, do Vitor e do William, nesse momento você, não, vamos pra cima e eu acho que dá pra fazer. Isso. A gente falou, tem vários problemas. Algum a gente vai achar e vai resolver, né? E então a gente foi focando, foi tentando várias coisas. Assim, olhando agora pra trás, é fácil falar, né? Tipo, putz, a gente podia ter esperado um pouco mais aqui, podia ter feito diferente ali, mas na época não tinha como. E é então, assim que acontece, cara, a gente aprende desse jeito. Então, assim, 2021 foi um ano muito ruim do ponto de vista de... A gente tentou muita coisa, fez muito teste, tentou fazer um sistema de monitoramento do paciente, fez um sistema de engajamento para o paciente colocar dados de saúde. Então, a gente tentou muita coisa. Porque a gente tinha tempo ali e falou, vou focar em fazer e achar algum desses problemas. E, como eu falei, o nosso foco inicial era ali saúde populacional para dar suporte à tomada de decisão para uma população idosa, né? Então, a gente focou bastante nisso. Eu lembro que eu pegava, assim, artigos de saúde populacional, de intervenções, lia, tentava ver o que dava para fazer, o que dava para a gente manipular de dado, de puxar dado de algum local, extrair alguma informação. Então foi muito teste, a gente fez parceria com a galera. A gente uma vez trabalhou com o Trabalho 60+, da USP. Sim. Muito legal. Conheço, foi conheço muito... não a fundo, mas conheço de fora esse trabalho. A gente não... Assim, foi um projeto que a gente fez com eles para entender, para testar mesmo. Eles
se dispuseram, a gente fez entrevista com todo mundo, tinha ali uma call de uns 15, 20 minutos com vários dos voluntários lá. Então a gente aprendeu muito assim sobre gente, nem sobre a empresa, sobre tecnologia, mas foi assim, uma experiência muito legal. Então 2021 foi um ano de vamos tentar fazer alguma coisa, descobrir alguma coisa. Não foi bom, assim, foi muito bom em aprendizado e crescimento, mas a gente não conseguiu achar muita coisa. E aí no final do ano a gente começou a criar uma solução mesmo, uma plataforma que agregava dados de saúde populacional para mostrar ali alguns indicadores, fazer alguns monitoramentos dessa população e nós tentamos vender para operadoras de saúde. Sim. Então nós abordamos algumas Unimedes do interior de São Paulo para tentar fazer o projeto. E paralelamente a isso a gente começou também uma jornada de fazer a primeira captação da empresa. Sim. De pegar o investimento, né? A gente foi atrás de investimento anjo. E aí essas coisas começaram a andar bem. Então o investimento começou a andar bem, esse contato com essas operadoras começou a andar bem também. E aí a gente conseguiu a captação. Legal. Então ali em maio de 2022 nós captamos. Só que com a operadora ficou travado. Putz. E aí a experiência, né? Que eu nunca tinha vendido para um cliente grande, a gente estava aprendendo. E aí teve uma troca de gestão, né, dentro dessa operadora. Que acontece muito. E aí eles congelaram por um período, pelo menos, né? Talvez desse certo mais pra frente. Mas a gente tinha captado e tinha congelado esse projeto. E fazer o que agora? E aí a gente ficou, putz, o que a gente pode fazer agora, né? Tem que dar um jeito. E foi aí que a gente focou bastante a atenção domiciliar. A gente falou, putz, a gente tem uma plataforma que coleta o dado, estrutura o dado, a gente consegue monitorar o que está acontecendo. Para quem mais isso serve além da operadora? E aí foi quando a gente começou a ver alguns eventos, a gente achou o evento que você estava participando. Aí você falou, eu monitoro os dados. E falei, putz, ele tá fazendo o que a gente quer fazer. Vamos ver Exatamente. como ele faz. Então, foi mais ou menos assim. E aí, isso foi metade de 2022, né? Até o final de 2022. Então, até o final de 2022, a gente foi estudando e aprendendo, descobrindo o que era atenção domiciliar. E até coisas assim, né? Atenção domiciliar. O que é atenção domiciliar? Quando eu falo pra minha família, algumas pessoas da família, eu mexo com home care. O que é isso? O que é home care, exatamente? Aí eu tenho que explicar, não, é um tipo de assistência, não é tão comum e tal, porque não é uma coisa comum. Não é mesmo? Né? E aí o pessoal também confunde, né? Empresa de cuidadores com home care, tem a terminologia que é bem complexa ali no Exato. setor. Então, a gente foi estudando esse setor, vendo o que tinha lá fora. Então, o que tem nos Estados Unidos, o que tem no Canadá, o que tem na Inglaterra. A gente falou, putz, lá é muito forte. Não, na Europa, cara, é sensacional. Na Exato. Europa, o Estado tem uma força tremenda de capilarizar e apostar nesse modelo. E funciona super bem. Exato. Então, a gente viu isso, né? Putz, lá fora tá funcionando bem, o sistema de saúde estava quebrando. E aí, foi uma das coisas que ajudou ali, trazer isso. Não foi a única coisa, né? Não é uma Mas foi um dos pilares, né? É uma das coisas que foram feitas nessa reestruturação, nessa readequação. Nosso país está indo por esse caminho, né? A população está envelhecendo, está tendo mais demanda de saúde, os custos estão apertando e eu falei, putz, é provável que isso aconteça aqui em alguns anos, vai chegar. Né? E aí a gente falou, putz, dá para fazer. A gente viu algumas outras empresas também que faziam essa parte de sistemas operacionais para atenção domiciliar. Falou, vamos fazer aqui, vamos fazer uma brasileira e vamos assumir aqui a atenção domiciliar no Brasil. Então, foi ali de julho 22 até dezembro 22 foi esse momento de aprendizado, entender o que era atenção domiciliar. Foi quando a gente conseguiu, a gente fechou o contrato com você, né? Você foi o nosso primeiro contrato de home care. E a gente bacana. tem um outro cliente que foi o nosso primeiro contrato de empresa de cuidadores. Que bacana. Porque não é a mesma coisa, não é home care, mas tem uma tem operação similaridades. semelhante. Exato. Então, foi um ano assim que a gente ficava pilhado ali, tentava fazer o máximo. Vamos mudar. Falava, João, preciso de um relatório tal. Eu falei, relatório tal, como eu vou fazer? Eu chegava, William, disso. Esse relatório, como a gente faz? E aí dava um jeito, né? Ficava ali de noite, ficava de madrugada, no outro dia, o Lincoln tá aqui pronto. Aí você recebia lá no e-mail, recebia no Drive, porque a gente também tava aprendendo, a gente precisava fazer e a gente focou, vamos fazer. E aí, em janeiro de 2023, a gente lançou o produto, né? Então, a gente colocou um site e começou a tentar captar clientes mesmo, né? Então, começou a ligar para empresas, fazer um pouco mais de publicações, explicar o que a gente fazia. Então, 2023 foi um teste mais real, né? Porque em 2022 a gente tinha ali alguns clientes que eram você e esse outro cliente que eram mais próximos. Então, sabia também que estava em desenvolvimento, né? Sabiam que era uma coisa que a gente estava fazendo. Em 2023 já não. Nós temos outros clientes, aqui é um produto aqui, e tal. Já funciona. Mas foi um ano de muito desenvolvimento também, porque
Nós lançávamos ali as coisas, as pessoas iam testando, tinham operações que foram bem grandes, que entraram em 2023, com muitos atendimentos. Então foi assim, será que vai dar conta? Será que o sistema vai funcionar? Não, eu lembro que em 23 a gente tinha uma capilaridade tremenda lá. Não, era absurdo. Milhares de atendimentos. Era absurdo. Então, e assim, o sistema respondia muito bem. E a gente achava estranho até quando não tinha faltou, não veio essa e essa. A gente sabia que a culpa era do lado de cá. Isso, né? É quem não colocava. Então isso foi legal, assim, porque foram as primeiras validações de putz, essa solução é muito da hora. Exato. Porque, por exemplo, a gente mandava fechamento e eles falaram, isso aqui não. Por que não veio esse atendimento, né? Por que esse plantão aqui não entrou no fechamento? Puxa lá. Porque não tem o check-in, né? Aí falou, putz, não tem o check-in. E aí, essas demandas, né? Porque o relatório é final do mês, né? Quando eu vou fazer o fechamento. Aí começou a motivar o time a fazer outras soluções, né? Quero ver em tempo real, eu quero ter notificação. Sim. A gente colocou a notificação. Você que pediu a notificação no WhatsApp. Nossa, é perfeito. Você falou, é perfeito. Quando o profissional faz check-in, não tem como eu saber, né? Porque você tinha que abrir lá o sistema. Eu falei, não, vamos colocar no WhatsApp. A gente colocou no WhatsApp. Então o profissional fez check-in, chega no WhatsApp pro gestor. E é muito bacana, cara. Porque a gente recebe. E você sabe que tem que ter aquele dia. E aí você tá fazendo, chega ali, fulano de tal, tá na casa de tal paciente fazendo tal coisa. Exato. Pô, que legal, tá lá. Então foi assim, 2023 até junho, a gente começou a ter outros clientes, que eram clientes que não estávamos vendendo uma promessa, né? Tinha já uma solução. Pronta, eu vou resolver esse problema. Tinha outras coisas que a gente ia fazer, obviamente, mas a solução já funciona, já tem outras pessoas usando. Então foi uma validação legal do ponto de vista, a gente tá entregando umas coisas da hora mesmo, né? E eu lá na Lonvi, eu falo que nós temos alguns clientes que foram degraus, assim, que ajudaram a gente passar para outro patamar. Então você é o primeiro degrau ali, porque ajudou a gente a entender o que era atenção domiciliar, como que funcionava. O segundo cliente que eu considero assim, um degrau é uma cliente do Rio Grande do Sul. Ela tem uma empresa de cuidadores. Que legal. Assim, não é uma empresa muito grande, é uma empresa pequena, mas ela é uma excelente profissional, muito criteriosa, porque é pequeno, mas ela é extremamente atenta aos detalhes. Então, quando ela começou a usar, mas isso aqui, esse dado não tá legal, isso aqui não funcionou legal, esse relatório, tem como mudar, esse detalhe aqui. Eu fiquei, putz, que da hora, isso é legal, porque até o momento, né, a gente trabalhava muito com a parte mais operacional. Sim. Então, quantos plantões fez, o check-in tá no local correto, o horário bruto, correto, né? Que é o primeiro degrau, né? E é importante. Mas ela, como ela tinha poucos pacientes e era um diferencial do serviço dela, ela focava muito nesse detalhe. Esse dado tá correto, tá assim... o familiar vai entender o que tá acontecendo. Então também foi um cliente que deu assim, um outro salto pra gente, porque a gente começou a entender muito dos detalhes, assim, esse dado funciona dessa forma, esse sinal vital, essa aferição, essa atividade de cuidado. Então foi o segundo degrau, assim. Aí o terceiro degrau foi um cliente do Rio Grande do Norte. Nossa, lá em cima. Nosso primeiro cliente do Rio Grande do Norte. Também, assim, eu gosto muito dele e a gente aprendeu muito, porque aí ele tinha outro meio de trabalho, era uma home care mesmo, tinha internação, pegava internação de liminar, tinha internação de outros formatos também. E tinha ali algumas demandas específicas, tinha uma operação um pouco mais diversa, assim, do padrão de home care, então... Sim. E é muito aberto. Sempre dava muito feedback. Falava, isso aqui é muito legal, isso aqui é da hora, isso aqui tem que melhorar. Então também foi um outro cliente que a gente aprendeu muita coisa, fechamentos para liminares e coisas do tipo. Foi um cliente que deu um outro passo. E acho que assim, um dos clientes que a gente acabou de entregar bastante coisa foi um cliente de fisioterapia domiciliar aqui de São Paulo. Eles têm um foco ali no público idoso. Também é um cliente que deu muita dica sobre dados, porque eles têm uma operação muito legal, muito grande. E eles operacionalizam os dados dos pacientes de uma forma muito legal. Eles fazem monitoramento, eles acompanham os dados dos pacientes mensalmente, tem formulários próprios, tem avaliações próprias, e eles realmente fazem isso. E faziam isso antes da Lonvi do jeito que dava, né? Eles tinham ali planilhas, tinham recursos. Então, eu imagino assim, que dava muito trabalho, mas faziam, porque é qualidade. Isso tinha que garantir esse resultado. A qualidade deles nesse sentido é muito alta. Então, eu acho que foi um dos últimos grandes passos que a gente deu, porque deu para aprender muito, sabe? Como que funcionava, como que a gente manipulava dados em grande escala para operacionalizar alguma análise, para gerar algum resultado de cuidado mesmo. Cuidado básico. Eu queria fazer uma pergunta aqui rapidinho. João, você estando já nesse tempo aí, tendo todas essas experiências, qual que você vê assim que é um dos maiores desafios que tem na atenção domiciliar,
sem jogar assim, claro, pra todo mundo pegar. Falei, então eu vou pegar, vou fazer uma empresa disso. Não é tão simples. Pode falar o que é sua empresa. Não recomendo, você pode entrar na internet agora e pegar uma receita do bolo que o Jacan faz. Tá aqui. Meu amigo, você não vai conseguir fazer. Então vamos lá, quais são os principais desafios da atenção domiciliar, então? Então, primeiro, eu não recomendo, assim, você quer abrir um negócio, eu vi aqui que home care pode dar ali uma margem legal, não recomendo que você abra se você não tem experiência Exatamente. em saúde, assim, é uma operação... É desafiador. É muito desafiador, eu vejo os nossos clientes, o quanto eles têm que se virar ali, Sim. É muito complexo, porque pensa assim, se num hospital já é difícil gerenciar os profissionais que estão ali. Com tudo, tem acesso a tudo. E você vê, né? Você tá vendo o que tá acontecendo. Imagina Com home care, vê, você não vai ver os seus profissionais. Então, é muito complexo. Então, eu acho que assim, quero montar uma home care, faz sentido, é uma empresa legal, tem como você ter muita qualidade, ter sucesso fazendo esse negócio. Mas você tem que estar realmente assim, ó, eu quero fazer isso, eu vou dar sangue aqui pra fazer isso. E eu gosto muito disso. Eu gosto de cuidado, eu gosto de operação, eu gosto de gente, gosto de trabalhar com as pessoas. Porque se não é esse o seu perfil... Não vai. Nem começa. Não vai porque é complicado. E aí, sim, das dificuldades, o que eu vejo que é um grande desafio hoje é a mentalidade, assim, do profissional, dos gestores da atenção domiciliar. É uma operação complexa, é uma alternativa sustentável para assistencial, né? Então, se eu conseguir tirar o paciente do hospital antes, mandar ele para casa com qualidade, com segurança, um pouco antes, é bom para o paciente, é bom para a operadora de saúde, é bom para financeiramente falando, né? Porque eu vou gastar menos e quem não gosta de estar em casa, né? Lógico. É tipo, vou manter o paciente mais 10 dias no hospital. Não é uma notícia boa. O custo é absurdo, tanto para a família, né? O custo emocional para a família, para o paciente também. Então, isso é muito importante. Só que por conta da história, né, como que o setor foi se desenvolvendo, a gente tem empresas excelentes, mas tem empresas que falta muita gestão. Muita coisa. Falta o contato, falta ali o controle da operação. Então, eu acho que a dificuldade é a empresa alinhar ali muito claro os objetivos dela como empresa. Eu quero ter ali um nível de qualidade muito alto, eu quero ter ali bons contratos, eu quero não só tentar atender de tudo e acabar não atendendo bem quase nada, né? Então, eu acho que esse é um desafio, ter ali uma gestão bem alinhada, com uma mentalidade de qualidade, de controle de processos e conseguir executar isso, que eu falei, é muito difícil, mas vale a pena se você consegue fazer tudo isso. Então, ter uma mentalidade de qualidade e de processo, eu acho que isso é fundamental. É uma coisa importante. E aí são problemas que você tem, né? É difícil você ter essa formação. Quando você começa um negócio, você vai ter um monte de problema. Porque você vai ter que conseguir paciente. Como consegue paciente? Eu posso pegar via judicialização, posso fazer um credenciamento no convênio. Ou posso tentar vender particular, que é uma opção também. São 3 desafios gigantescos. Nossa, né? cada um tem uma novela diferente. É um universo diferente. É um universo de coisas diferentes. Complexo demais. Então, particular, beleza, posso vender, mas depende do serviço que eu vou fazer. Porque não é toda família. Poucas famílias vão conseguir contratar um serviço de atenção domiciliar porque completo, não é barato. Exatamente. Então, assim, eu vou fazer pacotes para particular. Vai ter dificuldade de chegar no seu público, mas é um caminho. Você pode achar o seu público e conseguir vender, mas é uma dificuldade. Vou credenciar no convênio. Meu amigo. É um puta trabalho. Não, assim, já abre um uísque para não chorar. Não é uma prova de 100 metros rasos. Não. É uma maratona. Não, maratona. E depois um triatlon. Depois do triatlon tem mais um que é o... Tem um que é mais ferrado que o triatlon, né? É mais ou menos isso. Mas é esse, exatamente. Porque vai demorar, você vai ter que ter um monte de... Às vezes você precisa de tempo de empresa para poder credenciar. Sim, tem várias certificações que precisa ter, RT, etc e tal. E judicialização também é outra coisa que é bastante complicada. Você tem que entender ali da parte jurídica, tem que entender como que vai estar... como você vai aplicar para aquela judicialização. Exato. Então, assim, eu acho que esse também é uma coisa muito complexa, né? Como eu falei. Ter essa mentalidade é um dos desafios, porque eu vejo que são poucos os gestores que têm essa mentalidade. Eu vou crescer o meu negócio, eu vou crescer com qualidade. Sim. Vou crescer ali com processos. Eu quero desenvolver um processo, não é... Porque eu vejo muitas empresas de atenção domiciliar começam ali porque é um profissional de saúde que não quer mais estar ali no hospital. E vê como uma saída. E é um excelente profissional. Sim. É um excelente profissional de saúde, normalmente. E quer abrir um negócio, né? Falar, putz, os pacientes estão falando, você não faz um plantão, você não faz tal coisa. Sim, e aí vai. Começa a fazer. Só que quando você começa a fazer, pra você é uma coisa. Exato. Quando você vai colocar uma outra pessoa pra fazer o seu trabalho, é completamente diferente.
Então você tem que mudar a mentalidade também. Eu vou deixar de ser um profissional de assistência para virar um gestor. Eu não consigo ser o Superman, não dá para ser Mulher Maravilha. Não né? dá para ser tudo. Você vai ter que ser o gestor e aí você vai ter que desenvolver um processo, ter métrica de qualidade, conseguir avaliar a qualidade. Então, isso eu acho que é um desafio. E aí, dentro desse desafio, é o que eu vejo que é o caminho desse desafio, porque quando você começa, ter essa mentalidade também é muito difícil, né? Você tem que pagar a conta no final do mês. Sim. Então, casar isso, ter essa transição para começar um negócio e aí ter todo esse desafio do negócio, né? Conseguir pacientes, Exato. depois conseguir profissionais, que também é um super desafio, né? A gente vai falar depois de soluções que conseguem aí profissionais de qualidade. Boa. Mas é um super desafio. Monitorar tudo isso também não é fácil. Você tem 10 pacientes ali, pô, vai ser muito trabalhoso. Muito você trampo. acompanhar, Não, saber se o paciente está exato, bem, exato. se está precisando de alguma coisa, se ele está evoluindo, se está tendo alguma piora. E sem contar a responsabilidade, né, João? Sem contar a responsabilidade que, assim, você não dorme em muitos processos. Sim. Até você conseguir consolidar uma gestão realmente que você tenha pessoas que consigam manter ali aquela situação na mão. Cara, eu demorei, sem brincadeira nenhuma, 10 anos. Eu comecei nesse caminho. Enfermeiro, meu pai tá sem de alta, tem alguém... Opa! E comecei a ver que isso era um negócio. Mas isso foi em meados de 2011, meu amigo, para 2012. Uhum. Eu oficializei a empresa mesmo, fui pro Sebrae fazer curso, etc e tal, em 2013, mais ou menos. Cara, foram 10 anos aí até maturar, entre erros, acertos, problemas, etc e tal, até chegar no patamar que a gente consegue oferecer isso com muita responsabilidade e com uma certa facilidade, que a gente já sabe o caminho das pedras, né? Então a gente vai evitar passar por isso. E hoje ainda as tecnologias estão facilitando muito o conceito, né? Uhum. Eu fico até feliz de ter feito parte do crescimento e da evolução do Lonvi. Falo com muito orgulho aí para todo mundo que a gente tem realmente, de fato, uma plataforma que a gente consegue atender o paciente de ponta a ponta no antes de entrar para atenção de cuidado e até depois. Então, isso é de fato validado. Mas mesmo assim, por que a gente ainda tem hoje, João, tantas soluções que não entregam 1/3 do que a Lonvi consegue entregar? E elas estão bem mais capilarizadas do que deveriam estar, né? Do ponto de vista de resultado. E aí vem todos os resultados, né? Rapidinho, Fala, só pra, desculpa interromper, mas quando vocês falam de tecnologia, no caso de saúde, o que uma pessoa leiga pode entender, por exemplo, da Lonvi? A Lonvi é uma plataforma, é um app? O que é a tecnologia? Boa, que João, a gente tá falando disso e não falamos do que é verdade. Importante. Olha, falha nossa. A Lonvi é um sistema operacional para empresa de atenção domiciliar. Então, ela é um sistema de gestão, tanto operacional quanto assistencial. Então, a empresa de atenção domiciliar ela vai ter várias demandas ali de operação mesmo, de gerar orçamento para o paciente, de controlar estoque, de fazer avaliação do paciente, de mandar esse orçamento para a operadora ou para o cliente, quando é particular. Depois de acompanhar esse paciente, montar a escala dos profissionais, captar o profissional, monitorar as evoluções, check-in, check-out, ver se o pessoal está executando essa escala que foi proposta. Preciso fazer auditoria desse cuidado, preciso fazer fechamento. Então, são vários trabalhos operacionais e assistenciais ao mesmo tempo, né? Porque eu preciso pagar os profissionais, preciso receber os meus clientes, mas eu também preciso cuidar do paciente, preciso ver como que ele está. Então, a Lonvi, como tecnologia, como plataforma, nós oferecemos uma ferramenta para o time de gestão fazer todos esses processos de forma digital. É muito comum que o processo seja feito em papel, né? Sim, tem muitas ainda hoje. Que trabalham em papel, ou cria planilha, e aí tem uma planilha do estoque, uma planilha das escalas. Então, assim, tem várias formas de fazer isso, né? Então, a Lonvi, como tecnologia, nós criamos essa plataforma para integrar tudo isso de ponta a ponta. Então, hoje os nossos clientes conseguem fazer o orçamento pela plataforma, fazer o controle de estoque, o controle dos profissionais, monta a escala pela plataforma, o profissional recebe no aplicativo, esses são os atendimentos que eu tenho no mês. O profissional faz check-in, quando ele chega no atendimento, o sistema pega o GPS, faz a validação daquele atendimento no horário, no local correto. O profissional faz as evoluções pelo aplicativo. Fiz uma aferição de pressão, fiz uma mudança de decúbito, fiz uma administração de medicação, fiz a checagem ali da medicação. Então, ele faz tudo isso através do aplicativo, depois faz o check-out, a gente valida aquele atendimento. Então, o sistema analisa se aquele atendimento está correto, né? Tá no local correto, né? Não fiz da minha casa aquele check-in, né? Porque isso é importante não só para a empresa fazer esse controle, mas para o próprio profissional. É um respaldo que ele tem. Uma segurança que ele realmente estava lá e realmente ele fez. Lá, eu fiz, eu tenho aqui tal registro. É igual a evolução médica, a anotação de enfermagem previne ali o profissional de ter ali
algum processo, alguma complicação, a anotação do técnico, do cuidador também cuida dele, né? Então, a gente tem esse aplicativo para dar suporte para esse profissional. O aplicativo é bem simples, assim, então ele consegue fazer isso mais rápido, ele não precisa ficar anotando, colocando carimbo, porque folha perde, né? Imagina, você fez a anotação, o paciente estava passando mal, e aí na correria tiraram aquela folha para levar para o hospital, perderam a folha. E sem contar que assim, fica aquele calhamaço de folha na casa do paciente... Quem tem segurança de quem vai ver aquilo? Exato. E entender, né? Eu não sei, a minha letra eu já fico. Se eu fosse técnico, tava Não, a minha então nem se fala. Mas realmente, ainda hoje a gente já se depara com situações, com soluções né, desse tipo. Que o profissional vai na residência, ele escreve tudo no papel, aí tira uma foto, chega em casa, transcreve tudo pro sistema. Não, nós temos uma tecnologia que funciona. Cara, isso é surreal. E aí você tinha... falei então um pouco da Lonvi, nós fazemos essa solução de ponta a ponta. E aí tem vários recursos, né? Tem a plataforma da gestão, que é do time que fica na home care. Sim. Então ele tem o controle disso, ele vê em tempo real se o profissional chegou, onde chegou, que paciente está atendendo, que tarefa já fez, já deu a medicação, já fez a aferição, já fez... Você consegue ver isso em tempo real. Consegue fazer os faturamentos, fechamentos, mandar para o operador, mandar para o liminar, mandar para a família. Nós temos o aplicativo profissional e nós também temos o portal do familiar. Então no portal do familiar, o familiar consegue acompanhar. Então, eu contrato... O familiar consegue acompanhar e em tempo real também o que está sendo feito, né? Em tempo real também. Então, isso é muito legal porque a gente vê os dados de uso, né? Às vezes o paciente está num estado, o familiar está em outro, né? Às vezes eu contratei uma empresa de cuidadores para... Meu pai tá lá. Para o meu avô que mora na Bahia, mas eu moro em São Paulo. Eu consigo ver, né? Tipo, eu tô pagando que, putz, que bom. Eu, pelo menos tenho ali a certeza que está sendo bem cuidado, tem alguém tá sendo lá. feito. Então, isso é uma frente legal. Então, essas são as tecnologias que a Lonvi desenvolve. E aí você falou, né, que tem algumas coisas... Tem algumas soluções que não entregam tanta coisa, Eu acho que tem uma palestra do Daniel Greca, que é do Sírio-Libanês, ele tem uma palestra assim, sobre saúde populacional e ele começa falando que saúde é confiança. Exato. Então, não adianta, você pode ter ali, né? Eu posso chegar para você, esse remédio resolve todos os problemas da saúde, toma. Se você não tiver confiança daquilo, pode até resolver, mas você não vai tomar, vai dar valor. Você não vai... Porque realmente, saúde é confiança. Então, o que eu acho que acontece é que nós somos novos, né? É uma empresa nova, resolve um problema muito legal, mas a gente tem ali que garimpar o nosso nome também. Né? Então, tem algumas soluções bastante antigas no mercado, que assim, por mais que tenham várias ineficiências, várias dificuldades, funcionaram por anos, né? O que eu acho que aconteceu também é que, como esse setor, principalmente de atenção domiciliar, não é muito movimentado, muitas pessoas nem conhecem. Nem conhecem. Ficaram um pouco acomodados no sentido, não vou investir em tecnologias novas, eu não vou tentar criar novas soluções. E eu acho que isso também é um problema do próprio setor. O próprio setor, como eu falei, essa questão da mentalidade, eu quero expandir o negócio e eu quero ter qualidade. Isso não é necessariamente uma mentalidade do setor como todo. Não é. Não é de todos, né? Destaque, exato. Né? Que tem empresas que sim, focam muito nisso. Exatamente. Mas não é uma regra, assim. A empresa ter qualidade, focar em crescimento. Não é uma regra. A gente perdeu um contrato um ano e meio atrás, mais ou menos, 2 anos, justamente por esse motivo. A gente tinha profissional, técnica de enfermagem, todas. Elas chegavam no paciente, faziam check-in, olhavam o antibiótico. Antes de administrar, elas falavam para a família tudo sobre aquele antibiótico, o que ele ia fazer e tal. Tudo. Segurança do paciente. O básico, né? O básico. Elas falavam. Mas o básico não é feito. Isso exatamente. Também é o básico. Eu tenho que falar para o paciente. Mas não é feito. Exato. Que a família dava esse feedback. Né? E assim, uniformizada, com crachá. Cara, sensacional. Certo dia, a operadora chama, Lincoln, olha, a gente tá com problema, aconteceu alguma coisa, você já pensa que, né, deixou de fazer, fez errado. Exato. E tal. Não, tá tudo muito bem, tá tudo tranquilo, a equipe tá bacana, 100% e tal, só que a gente encontrou uma empresa que faz mais barato que vocês. Tá, mais barato quanto? Metade do preço. Nossa. Ok, então pode seguir. Ok, pode seguir, né? E, obviamente, depois você acaba sabendo, até o pessoal da região que trabalha, conhece a empresa que... Cara, não tem condições, né, meu amigo? O pessoal... E aí que tá. É o olhar inverso, né? Ao invés de olhar para o resultado, olha pelo preço, valor, pelo preço. E é o que muito gestor faz quando assume um cargo de olha, tô aqui como gestor dessa operadora, etc e tal. Primeira coisa que vai, cortar custo. Errado.
Não, isso é super importante, porque essa questão de custo, né, eu vejo também, e aí esse é um olhar de uma pessoa de fora da assistência, né, porque eu tô com essa experiência de atenção domiciliar, mas o que eu fui conhecendo dos meus clientes e tudo mais. Essa questão do preço eu acho uma coisa muito importante, porque a atenção domiciliar, quando ela é bem feita, como uma ferramenta de gestão para uma equipe que controla ali uma população, ela reduz custos. Lógico que reduz. Inúmeros estudos que mostram isso, né? Se o paciente está bem, está estável, cara, em casa ele pode se recuperar melhor, tem menos risco de infecção. Mas sabe qual eu acho que é o problema, até te cortando? Que acho que é uma coisa que as pessoas não estão olhando, quando o paciente vai para atenção domiciliar, vai para o home care, algumas empresas que prestam serviço para a operadora acham que vai ser eterno. Eu tenho um bordão que eu já ouvi isso de pelo menos 3 operadoras de saúde. Que eu não vou mandar o paciente para casa, não vou colocar home care, porque se eu colocar home care, não vai ter alta. Tá errado. Exato. A gente já deu alta para um monte de paciente. Exato. Nós já demos várias altas, então, porque isso, a gente chega pra família e fala, olha, tá aqui nessa situação, mas esse caso é crônico, mas é tratável, né? Vai chegar o dia que ele vai ficar bem. Exato. Que ele vai comer, vai sair da sonda e começar a comer. E não necessariamente a pessoa vai se recuperar de alguma comorbidade que tenha, mas você vai ter capacidade de fazer o autogerenciamento daquela comorbidade. Exatamente. Né? Olha, vai precisar de sonda aqui pro resto da vida. Isso. Beleza? Passou o período da cronicidade que tá com a sonda vesical de demora, vai passar a sonda vesical de alívio, a família vai ser treinada. Nós vamos treinar e desmamando aquela necessidade. Exatamente. Pode continuar com material, pode continuar com alguma avaliação semanal e tal, mas não tem a necessidade do profissional 24 horas ali. Plantão ali, né? Exatamente. E eu acho que isso que você colocou, você tinha até falado de desafios e problemas do setor. Essa é a mentalidade que eu acho que falta em muitas empresas. Mas aí tá, é um pensamento meio, assim, de um gestor que não entende nada de gestão. Exato. Quanto mais você entrega resultado pro cliente, mais ele vai te mandar demanda. E aí, dentro da operadora, acaba criando essa ordem inversa. Não todos os operadores, Sim. mas essa, tipo, eu não vou colocar atenção domiciliar, porque se eu colocar, o paciente vai ficar lá para sempre, não vai ter recuperação, a pessoa vai se acomodar e eu não vou conseguir tirar a atenção domiciliar, porque aí, se eu não fiz esse desmame, né, eu realmente vou precisar oferecer. Eu preciso que o paciente tenha condições ali. E aí muitas empresas ficaram nessa. E não é o objetivo, né? O objetivo eu quero ter tanta qualidade que o meu paciente vai sair do meu programa de atenção domiciliar. E aí esse é o importante, né? Ele vai sair, eu quero que ele saia. Mas por quê? Porque daí vai chegar outro. Eu consigo rotacionar, eu vou ter sempre paciente. O paciente tá bem, alta do programa, e eu vou atrás de outros pacientes. Então acho que isso é um dos pontos assim, de mentalidade que é muito importante e falta. Mas aqui tá, pode falar. Ô, João, teve algum dado que pediram, que vocês viram, não, isso aqui seria uma necessidade legal que a gente colocar, que vocês falam assim, caceta, mano, que dado bom que a gente lançou isso aqui, mano, ó, até saiu uma lágrima até do olho. Olha, eu já pedi umas coisas doidas pro João já, viu, na plataforma, no começo, lá atrás. Que hoje nem são tão doidas mais, aqui. Mas eu acho que a geolocalização do mapinha lá, acho que é uma coisa que eu enchi muita paciência de vocês, né? O mapa, a visualização da escala no dia, eu acho que é o dado, assim... Eu lembro quando a gente fez e colocou, simplesmente eu olhava, assim, alguns ficava, da hora, ficou legal, sabe? Porque, por exemplo, pensa que você é uma empresa que tem ali 100 pacientes, não necessariamente internação, pode ser assistência domiciliar, que vai fazer antibiótico, vai ter fisioterapia, ou vai ter alguns plantões. Como você sabe que o profissional foi? Exatamente. Então, quando a gente criou essa visualização, você abre ali, você vê tudo. O profissional chegou, não chegou, já fez as tarefas, não fez. E de todos, né? Você vê ali numa tela só todos os pacientes, todos os profissionais, se chegou, se não chegou, se tá feito, se não tá feito. Então, isso acaba ajudando. Tem algumas empresas, isso é bem comum em home care. Quando é plantão, você não pode deixar o plantão vacante, né? Tem que sair e entrar alguém. Se o profissional não chegou, é o caos, né? Porque eu vou ter que ir atrás, vou ter que dar um jeito de colocar algum profissional, porque senão você não pode deixar o paciente assistido. É crime, né? Tipo, não pode fazer. Então, tem várias empresas que tem ali as escalas, eles ligam. Então, 7 horas eu vou ligar pro fulano. Fulano, você chegou? Chegou? Beleza. Ciclano, chegou? Beleza. E vai dando ok, né? Tem 10 plantões, chequei aqui os 10 plantões, liguei pra todo mundo já falou que tá lá. E aí, putz, isso é um trabalho mó chato, né? Você ficar ligando ali, as pessoas às vezes não vão atender. E também tem a questão, eu posso não falar a verdade, não. Eu falar, cheguei, mas não cheguei. Não cheguei, não tá. Tô aqui no portão, já ninguém abriu. Saindo, o famoso já tô saindo. Mas acontecia muito isso quando não tinha esse controle. Tô na frente da casa do paciente, tô voltando e ninguém abriu o portão pra mim. Mentira.
Então, isso eu acho que foi um dos recursos mais legais, porque se abrir o sistema, você já vê. Se tá vermelho, é problema. É problema, dor de cabeça. Exato. Então, você já vê todo mundo e vê a localização também. Tá? E aí, quando tá vermelho, a gente torce pra ser o seguinte, olha, ele chegou, mas eu fiz o check-in. Na trave. Que acontece também bastante. Às vezes chegou na pressa ali, esqueceu e tal. Sem bateria, mas aí alguém tá ali pra cobrar. Exato. Exatamente. Então, acho que esse foi assim... Eu lembro do momento de ter visto a tela pronta, né? O William, eu tinha desenhado, a gente conversou, o William falou, coloquei ali pra testar. Eu falei, caraca, quando abriu? Da hora, ficou da hora. Então acho que esse foi um dos recursos, assim, que foi muito legal. E aí tem alguns casos, por exemplo, a gente quando tava começando, nós atendemos um médico, que é até investidor nosso, e o sistema tem um sistema de monitoramento, né? Então o cuidador fez uma evolução, o técnico de enfermagem fez uma evolução, o sistema analisa aquela evolução, se tem algum problema, ele avisa o gestor no WhatsApp. Na evolução? Isso, nos registros. Nos registros, né? Exato. E aí, esse médico, ele recebeu um dado de saturação baixo. Ele falou, puta, eu vou ligar, tem que entender. Nos valores vitais lá, nos sinais vitais. Saturação sanguínea. Sim. Então, ele tinha programado lá, ele acompanhava alguns pacientes. Ele queria usar para acompanhar alguns pacientes. E aí, as cuidadoras ficavam evoluindo esses dados do paciente. Ele recebeu a notificação, a saturação tá baixa. Ele falou, puta, eu vou ligar, eu tenho que levar o paciente pro pronto-socorro. E aí, no que ele ligou, a família já tava indo, ele já foi direto, porque ele viu a notificação. Cara, né? Que top. Mas é sobre isso. É sobre isso, João. Porque se não ocorresse, né, ia ter todo um trabalho. Ele ia ficar sabendo? Ele ia ficar sabendo. Mas em outro momento, em outra situação. Exato. Talvez perdesse o time de acompanhar o paciente entrando no pronto-socorro, até para passar o caso pro médico de lá. Enfim, tem N fatores aí que o contexto bem aplicado de tecnologia otimiza tempo e salva a vida. Exato. Então, esse foi um dos casos legais, assim, que não foi gerar um dado novo, é um dado básico, só que esse dado chegou pra pessoa instantaneamente. Então, Entendi. Isso é uma coisa legal. Dado de cancelamento é uma coisa bem comum também. Todo cancelamento que o profissional faz chega pro gestor, então eu já vou alocar alguém diferente. Esse é um dado legal também. E alguns relatórios específicos. Alguns clientes precisam de um relatório. E esse relatório não trabalho de fazer. Relatório de fechamento, de auditoria. É terrível. Chato, né? Terrível. Então, para alguns clientes, a gente customiza alguns relatórios. Isso é automático. Isso também é legal, assim, porque o pessoal... A gente programa, né? Então, relatório é uma coisa um pouco mais pesada. Tem ali algumas coisas. Então, a gente normalmente programa para rodar meia-noite. Sim. Já manda pro cliente, tem que estar pronto, né? Em falar nisso, eu vou fazer uma solicitação agora para você em tempo real. Você vai fazer isso no caminho de volta para São Carlos. Amanhã eu tenho que mandar para um dos nossos clientes a relação dos profissionais de um dos pacientes nossos, né? Lá de Santa Catarina. Eu poderia pegar isso, colocar no Word, num papel timbrado e escrever. Mas eu quero tirar do Lonvi. Já tá pronto, já tem esse relatório. Pode já puxar. tem? Eu te mostro depois como tira. Por favor, vou precisar para amanhã. Pessoal, e não é brincadeira, tá? Aqui a gente combinou nada. Eu realmente preciso disso para amanhã que eu tive a solicitação hoje. Não, tem. Você exporta tudo. Que legal, já vai lá, bonitinho, tudo certinho, top. Tipo de profissional, perfeito. CREFIP. Isso, preciso disso. Sim, tá. Só eu te mostro. Maravilha, maravilha. Bom que eu até falo da plataforma também, né? Que é um pessoal que tá entrando novo lá, então eles precisam conhecer. Boa. Joe, temos alguma pergunta aí para arrematar toda essa visita maravilhosa, esse insight que a gente tá tendo aqui? Eu quero saber os próximos passos da Alovi. Maravilha, isso é interessante. Ele pode falar os segredos. Não, os segredos ele não vai, né? Mas, a não ser que a gente tenha uma folha de NDA aí. Tem um NDA? Olha, o objetivo é sempre integrar mais a atenção domiciliar. Eu acho que esse é um grande diferencial da Lonvi em relação a outras empresas de software da atenção domiciliar. Tem outras empresas boas, tá? Eu sou do tipo de... A gente tem concorrentes, eles são bons, eles não são ruins. Que bacana. Não é porque é concorrente que é ruim. São outras empresas, tem outras empresas que são boas. Mas eu acho que o grande diferencial nosso é que a gente está tentando, ao máximo, potencializar a atenção domiciliar. Eu não quero só atender a home care. Tipo, quero atender o máximo de home cares, mas eu quero que tenha mais home cares, eu quero que tenha mais home cares boas, eu quero que tenha mais empresas e que elas façam mais. Eu quero que elas tenham mais atendimentos, que elas consigam pegar mais pacientes, que elas consigam ter mais volume, né? Isso é bom para todo mundo. É bom pra gente, é bom pros nossos concorrentes, é bom pros nossos clientes, é bom para todo mundo, pro setor e pro paciente. Que é o principal, e no final né? do dia vai ter mais serviço de qualidade. Então, como próximos passos, uma coisa que a gente imagina bastante é começar a ter integrações entre outros elos do setor. Hoje a gente atende a home care, mas a gente quer atender a operadora. Para a operadora começar a ter um contato direto com o prestador.
Porque hoje, né, você vai falar muito bem disso, ninguém confia em ninguém, né? Não, então eu não confio no operador, eu não confio no prestador, e os dois ali criam quase que uma inimizade, mas um depende do outro, né? Totalmente. Porque o operador não consegue hospitalizar sem o prestador, o prestador não consegue receber sem o operador. Então, eles são obrigados a trabalhar em conjunto, mas eles não se confiam, assim, óbvio. Num contexto bem específico. Tô colocando aqui o geral, mas tem várias condições que são empresas muito boas, mas... então a gente está tentando criar uma ponte, né? Até o Long Beach Bridge de ponte para conectar esses ambientes, né? Então a operadora ter ali os dados do prestador, então o prestador conseguir fazer uma auditoria em tempo real. Então eu não precisar esperar o final do mês, né? Da época do fechamento, né? Onde você vê, putz, isso aqui não vai voltar, não vai pagar. Então ter uma coisa em tempo real para eu criar mais confiança e eu deshospitalizar mais. Eu quero que as operadoras se sintam confiantes para falar, tem paciente em condições de deshospitalizar, eu vou deshospitalizar porque é o melhor para o paciente e eu consigo fazer isso com confiança. Eu não vou ter um problema do paciente ficar voltando por rehospitalização, por alguma conduta complicada. Então, eu acho que isso é um dos próximos passos que a gente vai dar. Tem algumas outras coisas de parceria, algumas outras soluções que a gente quer integrar também para controle de MATMED, principalmente. Eu consegui ter ali uma gestão de MATMED mais eficiente. Plugar soluções mesmo. Tem, sim, para comprar MATMED também é ruim, né? Absurdo. É chato, é trabalhoso. Então a gente está desenvolvendo algumas soluções nesse sentido. E algumas outras parcerias também. Tem a Oportuniza, né? Que é... A Oportuniza. Fala um pouquinho da Oportuniza, João. Fala um pouquinho você. Ninguém melhor para falar de quem fez a receita do bolo acontecer, né? Então a Oportuniza foi numa sexta-feira, se eu não me engano. Foi. Que eu tava lá. Eu fui no Grupo Dom, então isso foi em 2023. Eu fui visitar o Lincoln. Começamos em 2022 essa conversa, não? Foi 2023. 2023, né? 2023. Eu fui um dia no Grupo Dom, que era a sede lá, tinha, acho que era a Beatriz, tava você. Isso, exato. E uma enfermeira também. Exato. E eu fui porque eu tava em São Paulo, falei, vou lá conhecer. Dá um pulo, vamos ver a sede dele. Ver pessoalmente o pessoal e tal. E era meio que um treinamento também pro pessoal. Sim. E aí a gente foi fazendo, foi falando, foi descobrindo algumas coisas até... eu lembro de um ponto que a barra de rolagem era muito fininha. Não, a gente não conseguia mexer. Olha, não tá dando. Achei que era do computador, mas não era. Era porque eu cheguei e o cara falou, não, vamos aumentar, multiplica por 5 o tamanho disso. Todo o sistema agora tem a barra maior. Então isso foi uma coisa legal, né? De ver o cliente usando. Mas aí nesse dia a gente falou, essa parte de contratação, não necessariamente focando em home care, foi uma coisa mais geral de saúde, genérica, né? Porque, profissional de saúde, é difícil eu conseguir avaliar o profissional, conseguir categorizar um profissional e colocar ele para uma vaga. E não só um plantão, mas eu colocar para uma vaga mesmo. Exato. Né? Então, eu sou uma instituição de saúde, como eu acho o melhor profissional? Como eu busco? E aí a gente foi analisando, né? Tipo, não é a mesma coisa você contratar ali uma pessoa. O profissional de saúde, ele tem toda uma diferença, tem um contexto né? específico, né, para cada área. Exato. E aí você já trabalhava com isso, com terceirização, falou, João, você conhece alguma coisa que dá pra fazer? Eu falei, não, a gente faz, vamos fazer. E aí foi naquela conversa, foi numa sexta-feira, eu tinha que sair correndo para pegar o ônibus. Mas aí a gente foi discutindo algumas outras coisas, vamos fazer uma plataforma onde os profissionais consigam entrar, consigam ter ali um histórico da profissão dele, consiga eventualmente ter uma formação também, e ele consiga achar vagas, mas não ser um classificado. Nada genérico. A gente talvez conseguir dar um match ali entre a vaga e o profissional, conseguir fazer uma indicação melhor. Então, aí, segunda metade de 2023, a gente começou a falar mais sobre isso. Vamos fazer uma plataforma, vamos fazer isso aqui. E aí a gente fez esse ano, né, a plataforma da Oportuniza. Então, a empresa Oportuniza é uma empresa do Lincoln que faz toda essa parte de terceirização e contratação de profissionais. Mas aí, como a gente já tinha um relacionamento legal de tecnologia, a gente fez a tecnologia da Oportuniza. Então, tem o sistema onde o pessoal faz o cadastro, a gente consegue identificar aquele profissional, fazer algumas perguntas, colocar uma trilha, né, pra gente fazer a avaliação. Exato. Então, é um profissional que gosta muito de cirurgia, mas odeia fazer algum outro procedimento. Cara, as vagas que precisarem de cirurgia, você vai aparecer. Exato. As outras não. Você vai ser recomendado para vagas dentro do seu escopo de conhecimento, seu escopo de vontade. Então, acho que isso tem sido uma coisa que eu acho que é bastante importante e que tem muito potencial. Né? Com certeza. É uma dor que a gente vê num contexto bem amplo dentro da área da saúde, que é a parte de recursos humanos. Isso em qualquer vertente é uma dor. Porque você trazer um profissional específico para aquele plantão, para aquele horário, para aquela dinâmica, não é tão simples. Sim. Uma coisa é você colocar uma vaga no LinkedIn.
em 2 horas vai ter 110 currículos. Desses 110 currículos, quantos serão gerenciados de uma forma específica para aquele contexto? E não só isso, não tem como fazer um cuidado humano sem bons humanos, né? Não tem como. Então, não tem como. O resultado é muito mais amplo do que a gente espera, né? E a Oportuniza vem realmente para isso, quebrar esse paradigma e trazer realmente um conforto para quem está contratando e para quem está sendo ali como candidato. Que a trilha dentro da plataforma é específica para o seu contexto, para a sua candidatura, para a sua vaga. Não vai ser a mesma trilha para outro profissional que talvez até esteja concorrendo com você. Mas ele não vai chegar no ponto final ali de ser indicado com uma expertise muito mais propositiva, porque você tem um contexto muito mais amplo do que o dele. Não que ele não sirva para trabalhar na área da saúde. Para aquela vaga, não é a vaga ideal para aquele colaborador. E ele será gerenciado, aquele candidato, para uma vaga que vai ter o fit exatamente fidedigno com o que ele espera, né? E é claro que foi uma criação do João aí, a gente bateu muito martelo para tentar chegar no denominador comum e trazer a Oportuniza de fato como ela é hoje. A gente agradece muito essa parceria. E, João, para arrematar esse bate-papo, tecnologia em saúde. Onde estamos e para onde vamos? A gente está num momento onde todo mundo já percebeu que é importante. Fato. Não tem, assim, ninguém fala, não, vamos continuar do jeito que tá bom e boa. Todo mundo percebeu, todo mundo sabe que é necessário a gente avançar dentro de tecnologias. Para onde a gente vai, né? Também não vou tentar ser adivinho aqui, mas o que eu acho que é importante? A gente está passando ali por um momento de um boom legal da IA. Exato. Eu acho que o lançamento dessas IA GLLM gerou um interesse grande pelo público de ver que, putz, dá para fazer umas coisas da hora, né? Dá para fazer umas coisas diferentes. Muita coisa. Então, isso foi legal para trazer o pessoal para o universo de tecnologia, consegue fazer coisas importantes. O próximo passo, eu acho que é integrar melhor os sistemas. Eu acho inadmissível um sistema não comunicar com o outro. Interoperabilidade é uma conversa que a gente vê em todos os hubs de saúde. Dá pra fazer um podcast só sobre isso. Só sobre vários sobre isso. Então, assim, eu acho que isso na saúde brasileira... Atrasa muito. E é o padrão, não interoperar, né? Ou interoperar com muita dificuldade. Exatamente. Cara, você vai na Europa, você passa num país, você vai no outro país, cara, eles vão ter tudo sobre você. Sim. É absurdo. Então, eu acho que, assim, pensando em tecnologia na área da saúde, todo mundo já percebeu que é importante. Os próximos passos, eu acho que vai ser criar soluções que realmente funcionem e sejam muito específicas. Porque, falando isso, que básico, né? Tipo, fazer uma solução que funciona, que é específica, coisa básica. Mas isso não é realidade do setor de saúde. Às vezes eu falo, tipo, eu vou ter um sistema de compra. Um sistema de compra baseado em compra de supermercado. Né? E aí, tipo, vai a mesma coisa pra saúde, mas não parte de medicamento, gente, não sei se alguém já estudou aqui, o cara é super complexo. Uma medicação é um universo de coisas. 65 formas de apresentação, com 18 embalagens diferentes, forma de compra. Então, é nisso que eu digo de soluções específicas. Vai ter que ter soluções específicas para compra de medicamento XPTO, soluções específicas para compra de OPME, Sim. Solução específica para evolução de atendimento de enfermagem, solução específica para contratação. Por quê? Porque a gente está precisando chegar num nível de otimização muito grande. Exato. E aí, para isso funcionar, as soluções têm que se comunicar. Porque não adianta eu ter uma solução muito boa de compra de medicamento, mas eu não tenho uma solução muito boa de checagem de medicação na casa do paciente. Vai ficar faltando. E não tem como fazer os dois também. Exato. Assim, uma empresa muito grande, talvez faça, mas daí faz ali, não tem interesse de fazer uma coisa extremamente de qualidade. Plausível para tudo, né? Exato. Então, eu acho que esses são os próximos passos da saúde. Criar mais integrações para a gente ter soluções cada vez melhores e mais específicas para que elas comuniquem a gente, no final do dia, dê mais qualidade para o profissional de saúde e não mais trabalho. Porque hoje, infelizmente, muitas tecnologias, quando elas entram, elas até melhoram alguma coisa, talvez, do processo, algumas coisas da qualidade assistencial para o paciente, mas quase que invariavelmente ela dá mais trabalho para o profissional de saúde. Verdade, que é um outro problema. Burnout do profissional de saúde. E aí, por exemplo, isso aí já é um problema lá de fora também, né? Eu tenho que responder, fazer evolução, 70 sistemas e vários dados. Isso é um problema também. Lógico que é um problema. Não. Então, eu acho que esse é um próximo passo. E aí, quanto mais integrado, quanto mais as coisas se conversarem, mais soluções boas nós vamos ter. Porque eu sou especialista nisso aqui e eu vou fazer a melhor solução para isso. Mas você faz tal coisa? Eu não, mas eu conheço fulano, a gente conversa. Exatamente. Então, acho que esse é o próximo passo. E aí, dentro de coisas específicas, eu acho que tem um universo assim, de coisas que dá para fazer.
IA vai ser super da hora. Essa parte de interoperabilidade vai permitir que a gente extraia informação de tanta coisa que a gente nem imagina que é possível. E dado é vida hoje, né? Exato, é novo petróleo, né? Então, eu acho que a parte de dispositivos, eu também acho que vai ter grandes coisas entrando, tipo, dispositivo ser mais acessível. Exato. Porque hoje tem resultado positivo? Tem, mas encarece muito o processo. Exato, né? Exato. Então, isso integrando também, né? Tipo, o dispositivo manda ali para um prontuário específico, o prontuário manda para uma análise do algoritmo. Então, isso eu acho que é um próximo passo legal. Então, assim, o universo é incrível, tem várias coisas que dá para fazer, mas o pessoal já sabe que é importante, eu acho que o próximo passo é pensar. Não dá para fazer isso sozinho. Se eu tentar fazer, eu posso até ter um sucesso temporário, mas eu vou estar prejudicando o sistema. Sim. Então, vou conversar ali com um colega, vou conversar com meus concorrentes também. E vamos fazer junto. Porque tem que ser feito. Exato. Se a gente não fizer isso, em vez de ficar disputando ali pelo pedaço da torta, a gente tem que deixar a torta maior. Exatamente. Então, acho que com integração, acho que esse é um bom caminho. Sensacional. Eu costumo falar que é muito mais fácil criar ponte do que criar paredes, né? Bem mais barato, você pode não precisar no dia, mas você vai passar alguma hora. Exato. E a parede você quebrou a barreira de soluções ali, de possibilidades, né? E, queridos, João, muito obrigado pela visita, é sempre um prazer, é sempre enriquecedor. Hoje, tanto tempo que a gente se conhece, olha o que eu fiquei sabendo sobre você hoje. Preciso ouvir no podcast para contar que você soltava balão com o sensor lá para cima. Pois é. Pessoal, curta, comenta, compartilha. Hoje o papo foi super agregador. Obrigado pela sua presença, passagem de plantão. O dia só acaba depois dele.